Olá, meu nome é Sérgio Gouveia e nessa apresentação vou mostrar um exemplo de estruturação e resolução de um problema de decisão. No caso, refere-se à seleção de fonte de energia renovável. No problema em questão, deseja-se selecionar uma fonte de energia renovável para ser adotada por portos marítimos brasileiros. Maiores detalhes desse problema podem ser encontrados no artigo publicado no Journal of Cleaner Production, bem como na tese da Daila Fossili. Na etapa 1, foi identificado o decisor, que é a pessoa responsável pelas consequências. Neste exemplo, foi o administrador portuário. Participaram também 3 outros atores: o gestor de operações, o responsável pela gestão ambiental portuária e o responsável pela segurança. Foi com eles que a analista interagiu para identificar as preferências e a alternativa mais indicada, bem como valores referentes ao problema de decisão. Na etapa 2, foram identificados 6 objetivos. São eles: diminuir os impactos ambientais, melhorar a qualidade ambiental, diminuir os impactos sociais negativos, avaliar o incremento monetário e desenvolvimento social, avaliar os resultados e eficiência e avaliar custos e despesas. Na etapa 3, os critérios para mensuração dos objetivos foram definidos. Foram 20 critérios, sendo 7 relacionados à dimensão ambiental, 6 à dimensão social e outros 7 à dimensão econômica. Na dimensão ambiental, por exemplo, tem-se contaminação, onde deseja-se minimizar a contaminação das águas marinhas. Na dimensão social, tem-se, por exemplo, empregabilidade, onde deseja-se maximizar a quantidade de vagas de emprego. E na dimensão econômica, tem-se, por exemplo, investimento, onde deseja-se minimizar o nível de investimento inicial. Na etapa 4, onde são estabelecidos o espaço de ações e a problemática, foram identificadas na literatura 3 potenciais fontes renováveis que têm sido empregadas nos cases de portos com melhor desempenho em todo o mundo. Eólica, que faz uso da energia dos ventos, fotovoltaica, que faz uso da energia da luz, e ondomotriz, que faz uso da energia das ondas oceânicas. O problema envolve a escolha da fonte renovável mais viável, considerando aspectos ambientais, sociais e econômicos, sendo, portanto, um problema de escolha. Neste slide é mostrada a matriz de consequências do problema de escolha de fonte de energia renovável para portos, de acordo com as alternativas e critérios definidos. Na matriz são mostradas as 3 alternativas: eólica, fotovoltaica e ondomotriz, os 20 critérios e o desempenho das alternativas em cada critério. Na etapa 5, devem ser identificados os fatores não controlados no problema. Por simplificação, os fatores não controlados não foram considerados no modelo. Na etapa 6, é efetuada a modelagem de preferências. Avaliada a situação do problema, identificou-se que a estrutura de preferências do decisor incorpora relações de preferência e indiferença. Foi assumido que o decisor quer fazer a compensação entre os critérios e a modelagem de preferências foi efetuada por meio do método Phi Trade-off.
Na etapa 7, é efetuada a avaliação intracritério. Foram utilizadas funções valor com base na definição das escalas dos critérios e empregada a normalização linear. Na etapa 8, é efetuada a avaliação intercritério. As constantes de escala foram estimadas por meio dos procedimentos de elicitação do método Phi-Trade-off. É importante observar que a avaliação de alternativas, com uso de métodos interativos como o Phi-Trade-off, ocorre de forma integrada com a avaliação intercritério, ou seja, as etapas 8 e 9 ocorrem de forma integrada. Nesse método, a partir de alternativas hipotéticas, vai havendo a convergência do espaço de pesos e vai-se obtendo a ordem das constantes de escala. Na figura apresentada nesse slide, são mostrados os limites superior e inferior das constantes de escala referentes a cada um dos 20 critérios, significando que o decisor está dentro desses limites em relação às constantes de escala. Para avaliação das alternativas, o programa apresenta gráficos com resultados parciais que podem auxiliar o decisor durante o processo de escolha. O programa roda um modelo de programação linear para identificar as potenciais alternativas ótimas, e, neste caso, a fonte eólica foi eliminada do processo. Na figura, é mostrado o desempenho das alternativas fotovoltaica, em azul, e ondomotriz, em laranja, para cada um dos 20 critérios, numa escala normalizada de 0 a 1. No final do processo de avaliação das alternativas, após a ordenação dos valores das constantes de escala, foi escolhida a melhor alternativa depois de apenas uma pergunta ao decisor. No caso, foi escolhida a fonte de energia renovável fotovoltaica. Após a avaliação de sensibilidade, é feita a análise dos resultados e a elaboração da recomendação para o decisor. No contexto dos portos brasileiros, a fonte mais viável de energia renovável a ser implementada não é a mais eficiente e também apresenta uma elevada depreciação, impactando diretamente nos resultados econômicos da empresa. Outro ponto relevante a ser observado na energia fotovoltaica é a constante necessidade de reciclagem das baterias, uma vez que elas têm uma vida útil de apenas 5 anos. Além disso, o processo produtivo dessas baterias utiliza uma quantidade considerável de produtos tóxicos e poluentes que impactam diretamente o meio ambiente. Já em relação aos outros 16 critérios, a energia fotovoltaica apresenta o maior desempenho se comparada à energia de ondas. O modelo de decisão foi eficaz para a escolha entre as fontes de energia renováveis. E dada a crescente competitividade nas empresas portuárias, é importante tomar decisões quanto à gestão de eficiência energética e à gestão de sustentabilidade nos portos. A última etapa do método seria a implementação da escolha. Obrigado pela atenção.